Então vamos começar mais um webinar aí, pessoal. Mais um webinar inédito. Esse ano passado tivemos alguns problemas técnicos aí. Tive um pequeno probleminha no computador, mas graças a Deus já está restabelecido. Então vamos lá. Configuração do GPS, pessoal. Esse é um tema aí que vem, vem trazendo várias dúvidas. Então hoje a ideia é tirar essas dúvidas sobre o GPS e como o negócio funciona de uma maneira geral, pessoal. Tá? Então eu vou comentar sobre a tecnologia, vou falar de programação e vou falar ele em convencional e em XPT. Então é isso aí, vamos começar. Então, a gente vai abordar ali basicamente como funciona, né, a tecnologia, a capacidade, né, que é muito importante aí que vocês conheçam as capacidades de acordo com a tecnologia, com o sistema que vocês vão montar, até para ajudar a dimensionar o projeto de vocês, tá? Porque muita coisa que a gente vê de problema às vezes é geralmente estar subdimensionado, pessoal. Ou seja, pouco canal para muito atualização GPS, tá bom? Depois a gente vai ver como faz essa configuração de GPS, que eu acho que é a parte mais importante, inclusive, né, como efetuar essa configuração, e depois ver um pouco ali do software de despacho, bem brevemente, aonde que fica essa aba do GPS para você habilitar no Smart Pet Plus e no Smart One. Legal? Então vamos lá. Breve introdução da tecnologia, né, pessoal? Então, basicamente, né, da onde que o sinal de GPS vem, né? Então, o sinal de GPS vem aí de uma constelação, né? Ou de um conjunto aí de satélites que orbita a Terra. Aí são 24 satélites aí que orbitam a Terra. E para quem não sabe, esses satélites, pessoal, eles pertencem ao Departamento de Defesa ali americano, tá? O nome dessa rede chama Navstar, tá? Então, graças a essa rede aí de satélites militares aí, que proporcionou aí que a gente tivesse ali os GPS convencionais que a gente colocava no carro para se guiar, posteriormente aqueles os GPS ali mais de mão, né, portáteis, e aí depois veio a embarcar também no celular e posteriormente também nos nossos rádios, tá, então é a mesma rede aí, tá. Então basicamente o GPS ele funciona para dar coordenadas aí, fazer triangulações aí. Então, existem diversos equipamentos aí que utilizam essa mesma rede, tá, pessoal? Obviamente existem outras redes de GPS, mas a que a gente é atendido, ao qual a gente trabalha aqui, é o GPS, que é o sistema americano ali. Vamos começar pelo passo número um, pessoal. Apesar, de parecer muito simples, é uma dúvida recorrente, justamente por isso que a gente resolveu falar. O rádio tem ou não GPS, pessoal? Então, na dúvida, pessoal, tá com dúvida se o seu rádio tem ou não o GPS, basta você ler o rádio, ir lá no model number e procurar aqui essa letrinha G, tá? Dando o exemplo aqui de um HP7, né? Então, se você vai ler o rádio, você vai ver o model number dele, e aí o quarto dígito aqui ele tem que ter um Gzinho. Se ele tiver um Gzinho, quer dizer que o rádio contempla ali o GPS. Bom, então passo número um, pessoal, verificar se o rádio tem GPS ou não. Restrição do sinal do GPS, pessoal, isso também é bastante importante, tá? A gente tem muito parceiro, querendo às vezes que o sinal de GPS funcione em áreas indoor, tá? Ou em local ali um pouco mais complicado de ter o sinal de GPS, dependendo do tipo de estrutura, tá? Então o rádio, por exemplo, sem o sinal de GPS, ele tem 2 funcionalidades, tá, pessoal, que te ajudam a coletar esses dados, né? Imagina que você tem lá um HP506 ou um HP606, né? Ou seja, qualquer rádio nosso ali sem o teclado e display, tá? Existe uma função chamada Call Location, onde você consegue solicitar a localização GPS ali do usuário, né? Mas só latitude e longitude. E depois tem ali o Carrier Neighbors, que basicamente eles são os rádios ali que estão próximos a você, tá bom? Mas ainda assim você só tem a latitude e longitude, os rádios não têm um mapa embarcado, tá? Um outro detalhe que a gente pode ter com problema de sinal de GPS, pessoal, é a recepção em relação ao sinal do satélite, pessoal, tá? Então existe de fato, às vezes, uma área de sombra, às vezes pouco sinal de GPS, o sinal não é estável o tempo todo. Não é o tempo todo que o seu rádio vai receber, a coordenada de 5, 6, 7, 8 satélites simultaneamente para te dar um melhor sinal, uma melhor precisão, tá? Então isso pode alterar de vez em quando, tá? E por último ali,
A intensidade do sinal, obviamente, pode ser baixa em locais desfavoráveis, né, como subsolos, metrôs e qualquer área interna, né, qualquer área interna. Por exemplo, um estacionamento, subterrâneo aí, obviamente, você dificilmente você vai ter sinal de GPS ali dentro, tá bom, pessoal? Então, tomar cuidado aí na hora de cotar o sinal do GPS para o usuário final, né, para o cliente de vocês aí, para não falar que vai funcionar dentro de um subsolo, porque vai ser bem complicado fazer isso funcionar. Bem, como vocês já viram, né, o sinal de GPS vem de uma rede de satélites ali da Navistar, né, da rede de satélites americana, onde o nosso rádio é um dos muitos dispositivos que faz o uso ali dessa tecnologia, né. Então, basicamente, o sinal vem do satélite, o rádio coleta essas informações ali como latitude, longitude, direção, velocidade, altitude, tá, ele coleta essas informações recebendo via RF, e aí ele retransmite isso usando a nossa rede de RF, né. Então ele recebe o sinal do satélite externo, né, e aí ele coleta esse sinal e envia através da rede de RF. Vai chegar na rede de RF, a repetidora, por exemplo, tem que estar conectada via rede, né, através de um software de despacho, podendo ser o Smart Dispatch Plus ou o Smart One, tá. Então esse é o caminho que o GPS faz, pessoal, para mostrar para a tela para o usuário, tá. Então esse é o trajeto aí ao qual o sinal deve percorrer para chegar até a sua tela de despacho, para ver geralmente aquela telona grande, né, para você ver os ícones se movendo, atualizando as suas coordenadas, tá. Então é importante ter a ciência ali desse caminho aí. Pessoal, tô vendo aqui no chat aqui tem, minha tela está preta. Pessoal, tá todo mundo enxergando a tela? Tá tudo normal? Ok. 5/5. Joia aqui, obrigado. Então, quem tá com problema na tela, pessoal, ou no áudio, alguma coisa, entra e sai da sala que normalmente resolve, tá? Ó, obrigado pelo feedback aí, pessoal. Então, todo mundo aí ouvindo deve ser um problema isolado. Então, vamos seguir em frente aqui. Vamos lá, portfólio da MR. Então a gente já viu ali da onde vem o sinal de GPS, já vimos como consultar a coordenada, vocês viram ali o caminho que o rádio faz. Todos os rádios da Hytera têm GPS, pessoal? Não, não são todos os rádios. Então a linha comercial ali, os BP5, MD6 não tem GPS, tá? E o HP5 ele é opcional, tá? O HP5 ele tem 3 hardwares, pessoal. Lembrando, ele tem um hardware que tem GPS, ele tem um outro hardware que tem Bluetooth, e aí ele tem um hardware que não tem nenhum nem outro, ou seja, é um hardware que não possui GPS e também não possui Bluetooth. Se você está na dúvida se o seu HP5 tem ou não GPS, volta lá no Model Number, procura se ele tem aquele Gzinho no Model Number. Se ele tiver o Gzinho lá no Model Number, ele contempla a sinalização de GPS, tá bom? O restante dos outros rádios, o GPS já é embarcado, tá bom? Então vamos lá. Ah, Zé, chegamos no ponto agora, hein? Capacidade GPS, meu amigo. Você que abre ticket, tem dado suporte aí, essa é a hora da verdade. Vamos lá. Mas primeiro, pessoal, existem 3 tipos ali de configurações da repetidora para a gente trabalhar com GPS, tá? A primeira repetidora normal, tá, aonde slot 1 vai ser voz e o slot 2 GPS e RRS, que é o registro, tá. Para quem não sabe, pessoal, RRS, Radio Register Service, ou serviço de registro do rádio em português, tá. Essa funcionalidade, né, essa pacote de dados que envia para a repetidora, que passa para o software de despacho para informar que o seu rádio desligou ou ligou no software de despacho. É através dessa funcionalidade que o software sabe que seu rádio está ligado ou desligado, tá bom? Só para ilustrar aqui. A outra funcionalidade de GPS, pessoal, que é mais avançada, é o Quick GPS ou GPS rápido, né? Nessa funcionalidade, pessoal, a voz e o registro ficam em um slot e somente o GPS fica no outro slot. Tá, então aqui você tem o famoso slot dedicado, tá. Então aqui você de fato vai ter um slot dedicado só para GPS, então aqui não passa a voz pessoal, só vai passar GPS. E por último, esse de fato, o repetidor mais eficiente, que muitas vezes é a solução de alguns problemas de GPS, de atualização, de capacidade, etcétera, que é o repetidor dedicado para GPS, aonde eu vou ter tanto o slot 1 como o slot 2 trafegando somente dados, né, ou seja, os dados do GPS e os dados de registro. Legal? Deixa eu ver se tem uma aqui.
Vamos lá, já vimos as 3 possibilidades ali de configuração da repetidora. Então vamos lá, existem 3 tipos de configurações do GPS, pessoal. Então eu falei ali da repetidora, vamos falar do rádio, né. Então que é o GPS normal, né, onde você envia os dados para o mesmo slot ou reverte para um canal, tá, slot, tá. Pessoal, esse tipo de configuração, ele tem baixa capacidade, tá, a gente já vai falar de números. Tem baixa capacidade, muito pequena essa capacidade de GPS, tá, e normalmente é o que a gente vê instalado, tá, nas redes aí de vocês. Então, às vezes são grandes sistemas, com grande capacidade de usuários, de grupos, só que o GPS simplesmente está sendo revertido para um slot, pessoal, tá. Vocês vão ver que a capacidade de fato não suporta. E aí é por isso que acontece aquele problema de tem alguns rádios que atualizam, outros não, alguns rádios demoram demais para atualizar, porque simplesmente não tem canal, não tem tráfego suficiente ali, para poder atualizar a rede, tá. O próximo, pessoal, de fato, esse é o mais recomendado para a grande maioria de vocês, tá? Que é o Quick GPS, onde a funcionalidade basicamente cria uma fila de atualização, tá? Atualizações, e aí ele vai dedicar um dos slots somente para esse tipo de dados, tá? Esse aqui vai ter uma alta capacidade. Tá? A grande maioria dos sistemas de vocês é atendido somente com o Quick GPS. E por último, para quem está precisando de muita capacidade de GPS, é o Single GPS, que basicamente é um aprimoramento ali do GPS, onde ele mais que dobra, né, duas vezes e meia a capacidade do Quick GPS, né, então ele tem uma altíssima capacidade. Porém, pessoal, o Quick GPS, ele tem uma desvantagem que é a seguinte: no Quick GPS, a gente manda lá latitude, longitude, velocidade, direção, altitude e velocidade. Ah, e dia, data e hora ali também vai estar presente, tá. Então você vê que o pacote de GPS não vai só latitude e longitude, vão outras informações. No Single GPS ou GPS único, basicamente esse pacote ele é reduzido a quê? A latitude e longitude. Por isso, o pacote diminui de tamanho, assim, exponencialmente. Então, por isso que o Single GPS mais do que dobra a capacidade do Quick GPS, tá. Então, para quem precisa de uma capacidade muito alta de dados, mas é somente para deixar na tela ali para o usuário final visualizar a atualização do GPS, o deslocamento, etcétera, não existe aquela necessidade de coletar relatórios, né, onde vai conter a latitude, a longitude, a direção, o dia, a data e hora, não tem essa necessidade de ficar coletando essas informações, o Single GPS vai ser a melhor opção. Zé, falei da repetidora, falei das configuração, mas não falei de número ainda, né? Que é o que o pessoal de fato acho que tá querendo, né? Essa acho que é o grande X da questão, né? Quanto cada um suporta, pessoal. Então, para isso, a gente conversou especialmente com um engenheiro lá da fábrica, para a gente bater um martelo aqui e trazer as informações mais precisas e mais atualizadas para vocês ali de atualização GPS. Então vamos lá, tipos de GPS versus a capacidade de cada um deles. Então vamos lá, a gente falou do GPS normal, do Quick e do Single, e agora você vai ter a resposta aí para quantos rádios comporta ali dentro dessa rede. Então uma atualização de 30 segundos, pessoal, obviamente muito rápido, para um GPS normal são 15 rádios e 1 minuto, que é mais o mais tradicional, mais comum de vocês deixarem, né, a atualização, são 30 rádios. Porém, pessoal, atentem-se a uma coisa: 30 rádios, vamos supor, você está revertendo a rede lá para um slot lá só, 30 rádios, né, para 1 minuto, a taxa de sucesso, ou seja, ele só vai completar 60% desse número aqui, ó. Ou seja, 50% seriam o quê? 15 rádios? 50%. 60% seriam o quê? 18 rádios? Aproximadamente 20 rádios, tá. Ou seja, a taxa de sucesso do GPS normal, quando você trafega no mesmo canal de voz ou revertendo, ela é muito baixa, pessoal, tá. Ela é muito baixa a taxa de sucesso, tá, porque a voz é sempre prioridade, tá, então vai acabar tendo problema, muito colisão de pacote aqui, tá. No Quick GPS, que é aquilo que eu comentei com vocês, que vai atender a maioria dos sistemas, pessoal, tá. Então para atualização de 30 segundos, 90 rádios, uma atualização de 1 minuto, 180 rádios. Mas aí tem um porém, ó, a taxa de sucesso tanto do Quick como do Single GPS, ela é de 90%. Ou seja, 90% desses 180 rádios vão ser atualizados, pessoal,
tá. Então eu tô falando aqui basicamente de 165 a 170 rádios vão completar com sucesso aqui a atualização dentro de 1 minuto, tá. Então é uma taxa de sucesso muito alta de atualização. Lembrando que aqui é um slot dedicado para o GPS. E aí, no single GPS a capacidade, né, aumenta ali exponencialmente mais de 2 vezes a capacidade do Quick, né. 30 segundos 225 e 1 minuto de atualização 450, tendo a mesma taxa de atualização, mesma taxa de sucesso para essas atualizações, tá. Lembrando de novo que o single GPS, ele só vai mandar o quê? Latitude e longitude, por isso que ele comporta muito mais rádios, tá, porque ele diminui o pacote de dados, e aí com certeza você vai ter um número muito maior, tá bom? Pessoal, dúvidas, perguntas aqui? Então, vocês viram que tem 3 tipos de GPS, vimos ali como colocar as repetidoras, e agora vocês estão vendo ali, recebendo aí uma resposta direto da fábrica, tá? Conversamos com um especialista justamente para matar essa dúvida aqui e deixar a informação bem clara para vocês das capacidades do GPS. Legal? Então, vamos lá, vamos seguir em frente aqui. Configuração do GPS, pessoal, em modo convencional. Como é que faz isso em modo convencional? Vamos lá. Então, passo número um, né, pessoal? Lá no nosso rádio, no nosso terminal, seja qualquer um dos rádios, tá? Série H ou série legado, o primeiro passo, né, é colocar dentro do nosso time zone, tá, pessoal? Lembrando que no Brasil, se não me falha a memória, nós temos 3 time zones, tá? Então, de acordo com a sua região, vai ser um. Então, aqui aqui em São Paulo, no sul e no sudeste, você vai colocar ali -3, tá. Então para quem está no nordeste e no norte, pessoal, e centro-oeste, vocês algumas vezes, dependendo da região, o time zone de vocês vai ser diferente, tá. O time zone, pessoal, o que que é o time zone? É a localização de acordo com a sua coordenada, tá. Então se você colocar o time zone de uma outra região, a localização do GPS no mapa, ela vai ser totalmente errada, tá. Ela vai te dar em outra região, em outro país, em outro lugar, tá. Então cuidado com o time zone. Então aqui em São Paulo eu vou colocar, por exemplo, -3, tá bom? Não só em São Paulo, obviamente, sul, sudeste e até uma parte ali do centro-oeste e um pedaço do nordeste. Pessoal, centro-oeste, nordeste e norte, atenção, porque o time zone pode ser diferente, tá bom? Próximo passo, pessoal, você vai entrar aqui em acessórios, vai habilitar o GPS e a compressão dos dados GPS, tá bom? Esse outro número aqui, ó, deixa eu até pegar a caneta, porque isso aqui é importantíssimo rabiscar. Vamos lá. Esse número aqui, pessoal, GPS Update Time de 5 segundos, pelo favor, não mexa. Esse é o tempo de atualização ao qual o seu rádio coleta as informações GPS do satélite, tá? Então esse tempo aqui não é o tempo de atualização de rede de GPS, ou seja, que é a nossa rede de RF para aparecer na tela. Essa é o tempo de atualização que o rádio recebe do satélite. Então, por favor, não mexam nesse tempo aqui. Legal? Depois a gente tem os famosos triggers. O que que é trigger? O pessoal fica confuso, né, trigger, né, já. Trigger é gatilho, pessoal, tá. Então o que que seria um trigger? Seria um gatilho de tempo aqui ou distância que eu coloquei, tá. Então eu coloquei aqui or, né, or quer dizer ou. Então tempo ou distância. Então como que eu vou programar isso? Eu vou colocar o tempo de início, o tempo de fim, então eu coloquei uma data aqui bem para frente e uma data referente a esse ano aonde vai começar a atualização do GPS, legal? E aí, de fato, esse tempo aqui, ó, Report Interval Time Day, ó, este cara aqui, que é o tempo de atualização de GPS do seu rádio para o software de despacho, ó, que no caso aqui, ó, tá 1 minuto, tá? Esse, de fato, é o tempo de atualização do GPS da rede, tá? Da nossa rede de rádios, pessoal. E aí, eu coloquei um outro gatilho, né, que é o gatilho de distância, ou seja, tem que passar 1 minuto ou se mexer 100 metros, né, se deslocar 100 metros de distância, tá. Por que que é importante você colocar esses gatilhos, pessoal, colocar essas regras? Para que você evite jogar dados na rede desnecessariamente. Exemplo, imagina que tem alguns rádios, um grupo de rádios, que ele fica parado, né, não parado, mas se movimenta muito pouco ali, imagina uma portaria, uma segurança, né, um grupo de rádios que trabalha muito próximo ali e basicamente eles não se deslocam, não estão sempre naquela região ali, tá. Então se você colocar um tempo de atualização maior, ou uma distância de locomoção,
o sistema vai entender que ele está sempre naquela mesma região ali, tá, então ele não atualiza ou vai demorar muito para atualizar, justamente para você não jogar dados na rede desnecessariamente, tá. Com isso você economiza dados, e aí você consegue uma melhor atualização ali de outros rádios que de fato estão se deslocando e precisam ter uma atualização mais precisa, tá bom. Então esse gatilho de tempo e distância, ele serve muito bem para esse tipo de perfil. Vamos lá, o que mais? Terminou a configuração? Não, vamos lá. A gente vai passar para o canal, né, pessoal, então vamos lá selecionar um canal 1. Eu coloquei aqui canal 1, slot 1 vai ser voz, tá, então vocês estão vendo aqui uma frequência duplex, grupo 1, canal 1, tudo certinho, e aí eu tô revertendo os dados, ó, tô revertendo o GPS e tô revertendo o registro, aonde o que eu fiz aqui, pessoal, eu criei um canal de GPS, ó, um canal de GPS. O que que muda para o canal de GPS, pessoal? A única coisa que vai mudar, ó, é o slot, ó. Ele está em outro slot, tá. Então ele está em outro slot, ele está sendo revertido para esse canal, então a frequência é a mesma, o código de cor é o mesmo, tá. Tudo exatamente igual, a única coisa é o slot que é diferente, ou seja, toda vez que o canal de voz aqui receber, a solicitação de GPS, ele já sabe: "Opa, o pacote de GPS não é comigo, é com o outro slot", tá, ele já vai direto para o outro slot. Então a gente reverte para o outro canal, legal? E aí, o passo número 5 aqui, ó, basicamente, na área de zona, pessoal, repara que na aba dos canais, eu só deixei o canal de voz aqui, ó, canal 1, tá. O canal de GPS você pode manter fora do acesso do cliente, tá, você mantém ele ali na zona, só que do lado esquerdo aqui, ó, nesse canto aqui, ó, tá. Ele não precisa estar à disposição do cliente, então você remove ele ali da aba da zona e coloca ele do lado esquerdo ali, tá, ele não faz parte dos canais de uso do rádio, tá, o usuário não vai falar nesse canal, então você reverte ele para o canto ali esquerdo, legal? Então é assim que você reverte os dados de GPS, pessoal, tá bom? Então vamos lá, como que funciona isso agora no XPT, tá? Pessoal, vocês viram que eu não falei da repetidora aqui, né, porque na repetidora não precisa fazer nada no convencional, tá? Então, basicamente, a gente só programa o quê? Programa os rádios, né, então é mais simples. Agora no XPT, o XPT vai ser um pouquinho mais elaborado o negócio aqui. Então vamos lá, como que faz a configuração do GPS agora usando o sistema XPT? Passo número um, pessoal, a gente tem que ter o repetidor de dados no XPT, pessoal, tá? Justamente por quê? No XPT, a voz, né, ela flutua de acordo com os slots disponíveis ali, né. Então se você tem X slots disponíveis, que é o número de repetidores que você tem no site, a sua voz vai mudar. Então, para os dados do GPS funcionarem no XPT, tá, de maneira adequada e ter performance, manter atualização, manter todos os rádios ali funcionando, tá, você tem que ter um repetidor dedicado para dados, pessoal, isso aqui é obrigatório, tá, isso é obrigatório. A gente já teve caso de sistema XPT com mais de um site, tá, sem repetidor de dados e, assim, com quantidade absurda de rádio, 200, 300, 400 rádios e não tinha um repetidor de dados. Qual era a possibilidade, qual a probabilidade de funcionar? Próximo de zero, pessoal, tá. Então, obviamente, não iria funcionar mesmo. Então vamos lá, como é que coloca o repetidor XPT em modo de dados? Então você vai vir aqui no Settings, vai vir aqui no Operation Mode, tá? Primeiro passo, você vai colocar a repetidora em modo XPT, tá? Ela estava em convencional, coloquei a repetidora aqui em XPT. Legal. A repetidora passou para o XPT, pessoal, você vai descer até essa abinha aqui, ó, e vai vir aqui, ó, em Settings. No Settings, pessoal, você vai ter a opção aqui, ó, no Repeater Service Type, ou seja, no tipo de serviço da repetidora. Ela vai ser voz ou dados. Você vai deixar ela como Data Repeater, né? Ou repetidora de dados. Colocou a repetidora de dados, é isso, tá? A repetidora automaticamente vai trabalhar com dados. Obviamente, você tem que colocar a frequência e o código de cor, tá, pessoal? Então aqui é só o modo de operação ali da repetidora. E agora vamos para o terminal, pessoal. A configuração do rádio, ela é um pouquinho mais trabalhosa no XPT, tá? Até porque a quantidade de rádios é maior, a quantidade de atualizações tende a ser maior, tá? E quando a gente tem um repetidor de dados, a gente tem que apontar todos os caminhos ali para o rádio não se perder. Então vamos lá. Passo número um. Vamos lá, agora no nosso terminal, no nosso rádio, vamos lá em acessórios. Habilita igualzinho aqui, ó, o GPS, a compressão dos dados GPS. Porém, pessoal, os triggers aqui, ó, o GPS trigger, a gente não usa no XPT, tá? Não usa os triggers no XPT. Essa aba aqui não deve ser configurada no XPT.
Como a gente está falando de um sistema com um repetidor dedicado, então a gente vai vir direto aqui descendo, né, você vai descer a barrinha de rolagem aqui, e aí você vai sair aqui na aba do Quick GPS. Habilita o Quick GPS, coloca a dia, data e hora aqui para começar o GPS e parar, e aí a gente vai mexer aonde? Nas configurações aqui, ó. Então, atualização de 1 minuto, tá? Aqui ele está em segundos, então 1 minuto. O Report Step Time, vou colocar no menor tempo aqui, que é de 300 milissegundos. E aqui o Reporter Order, o que que é, pessoal? É a ordem de atualização, tá? Para essa configuração aqui, pessoal, olha que coisa, dá exatamente os 180 rádios que eu comentei com você lá na tabela do Quick GPS, ó, tá? Um outro detalhe, ô Zé, você já deve ter cansado de fazer isso aqui, hein? Pegar o sistema com, vamos supor que o exemplo, 180 rádios, e os 180 rádios está com o Reporter Order 1. Aí não funciona, né. Pessoal, o que que é esse Reporter Order 1 aqui, ó? O que quer dizer isso aqui? É a senha do seu rádio para entrar na fila de atualização. Se todos os 180 rádios tiver a senha 1, quando der a hora dele, adivinha, os 180 vão gritar: "É minha vez", quando na verdade não. Ou seja, se você tem essa configuração aqui para 180 rádios e tá no Report 1, cada rádio vai ser um Reporter Order diferente. Então, rádio 1, Reporter Order 1. Rádio 2, Reporter Order 2, e assim sucessivamente. Por quê? Para você criar uma fila de GPS para que os rádios não colidam os pacotes, para que cada vez que o sistema solicitar atualização de GPS, cada um enviar ordenadamente o pacote de dados de GPS, pessoal. Tá bom? Ficou claro essa parte da fila, pessoal? É importantíssimo que vocês coloquem cada rádio de GPS com um Reporter Order individual. De novo, tem 180 rádios para esse exemplo aqui. Rádio 1, Reporter Order 1, rádio 2, Reporter Order 2, e por aí vai, pessoal, até chegar no 180. Caso você coloque um para todo mundo, adivinha o que que vai acontecer? Você vai ter colisão de pacotes, você vai ter problema na atualização, tá? Porque todo mundo vai estar enviando a atualização ao mesmo tempo, tá bom? Então, por isso que tem que ter essa fila aqui de atualização. Vamos lá, vamos seguir em frente aqui, pessoal, porque ainda não acabou a configuração do terminal. Então vamos lá. No XPT a gente tem que falar quem são os canais de voz, quem são os canais de dados. Então a gente está falando de dados aqui, estamos falando de GPS. Então vamos lá. Eu coloquei até a nomenclatura para facilitar aqui, pessoal. Então a RPT GPS vai ser nessa frequência aqui, Color Code 1. Legal. Então, o próximo passo, a gente vai sair aqui do Data Channel, né? Vamos lá para onde? Vamos lá para o Quick GPS aqui, ó. Que vai ser exatamente nessa aba aqui, ó. No Quick GPS eu vou nomear ele também aqui, ó, como sistema de GPS, até para ficar mais fácil na hora da configuração. Então, cliquei aqui em cima de GPS, coloquei lá 1 minuto de atualização, o percentual de 90%, que é o máximo que ele permite, o tempo, né, de envio do pacote e a order 1, ou seja, estou no rádio 1 aqui, né, pessoal, só para dar o exemplo aqui. Seguindo aqui em frente, atualizei o Quick GPS, agora eu vou aonde? Para o site Datalist. Aonde, pessoal? Dá uma olhada, eu tenho que criar GPS 1 e GPS 2. Por quê? Você vai ver agora. Então, vou nomear GPS 1, é o alias só, né, desse site de dados. Vou selecionar aqui Quick GPS para utilizar como atualização. E aí, quem que vai ser a atualização? É a minha repetidor de dados, só tenho ela, né? Só a RPT GPS. E aí você vai ter que escolher o slot, ó. Então, slot 1 e o sistema de GPS que eu configurei na aba anterior. E aí, por que que tem um segundo aqui, ó, site datalist, pessoal? Então, você está vendo que tem aqui o 1 e o 2. Por quê? Eu vou fazer a mesma configuração, só que agora, ó, slot 2, pessoal. Então vocês estão vendo que a repetidora de dados, eu estou fracionando, ó, o sistema GPS 1 vai trabalhar só no slot 1, o sistema GPS 2 vai trabalhar com a atualização GPS só no slot 2. Então aí você já está vendo para onde que isso aqui vai levar, né. Ou seja, cheguei lá grupo 1, grupo 2, olha só que coisa. No home channel lá, repetidor de voz, voice list, repetidor de voz, e agora data list, que é a parte de dados, né, pessoal? Para o grupo 1, eu vou colocar para trabalhar no GPS 1, ou seja, ele vai descarregar as atualizações de GPS através do slot 1. E aí eu vou aqui no Location Report Time e seleciono Quick GPS. Legal.
E agora olha o que acontece no grupo 2. Olha que surpresa, ele vai para o datalist GPS 2, e aí Quick GPS. Ou seja, falando ou trocando em miúdos, no XPT a gente tem que fazer o balance, né, o equilíbrio dos grupos em relação à voz, né. Então, dando exemplo lá, você tem 200 rádios e 4 grupos, você coloca 50 rádios para ser registrado na repetidora 1, 50 rádios para ser o home channel 2 e assim por diante. No GPS, pessoal, funciona exatamente igual. Então eu vou dar um exemplo aqui, você tem 100 rádios de atualização GPS, 200, vamos colocar 200 rádios aqui, o mesmo exemplo, 200 rádios de atualização de GPS. E aí você tem lá seus 4 grupos, por exemplo, tá? Eh, perdão, você tem uma repetidora para dados só, né, os grupos de voz é outra coisa, você tem lá 200 rádios. O que que você vai fazer, pessoal? 100 rádios você vai colocar para atualizar onde? No slot 1, aqui ó, no GPS 1, 100 rádios. Então 100 rádios vão aqui ó, vão atualizar na repetidora de dados, na mesma repetidora de dados, só que no slot 2, e mais 100 aqui. Tá? Então percebe que você dividiu o número de atualização de GPS por slot. Eles estão usando a mesma repetidora, mas cada 100 rádios está mandando atualização para um slot dedicado dentro da sua repetidora de dados, pessoal. Ficou claro, pessoal, que você no XPT você tem que fazer o balance aqui dos grupos e dos rádios com GPS? Vamos ver aqui se tem perguntas. Aqui, ó. E quando tenho mais de 180 rádios e utilizando somente uma repetidora de dados? Bem, aí você vai ter um problema, tá? Você vai ter um problema. Lembra que lá na tabelinha, o percentual de taxa de sucesso do Quick GPS, né, ele é de 90%. Ou seja, daqueles 180, entre os 165, 170 rádios irão atualizar ali, tá bom? Se você tem mais de 180, igual esse exemplo eu coloquei aqui, 200 rádios, né, você vai ter que separar, eles por slot, tá. Então nesse caso aqui, no caso você está falando aqui, uma repetidor de dados, né. Para esse exemplo, eu vou conseguir atender. Por quê? Porque eu tenho um slot para 100 rádios, mais outro slot para mais 100 rádios, ou seja, se o limite é 180 ali, então esse meu exemplo daria. Respondendo a sua pergunta, tenho 180 rádios por slot, tá? Então você teria que ter mais de 360 rádios para um repertório de dados. Pessoal, até respondendo a pergunta aqui, né? Ninguém fez ainda, mas eu vou fazer. Zé, uma repertório de dados XPT, quantos máximo de atualização GPS eu comporto? Então, se você comporta 180 por slot, o número máximo de um repetidor de dados para 1 minuto de atualização são 360 rádios. Lembrando que vai ter uma taxa de 90% de atualização, ou seja, 90% dessas atualizações vão ser concluídas. Legal? Ou seja, desses 90%, nós estamos falando aqui do quê? De uns 330 rádios aqui, 340 rádios vão ser atualizados, tá? Então, basicamente, essa é a receita do bolo, pessoal, tá bom? Ficou claro, pessoal? Atualização no convencional, você tem uma limitação, você coloca ali o Quick GPS e separa um slot para até 180 rádios. Então, você ficou ali. No XPT, você coloca um repetidor para dados, ou seja, só que você precisa fazer esse balanceamento de dados. Parte dos rádios vão atualizar pelo GPS no slot 1, parte dos rádios com GPS vão atualizar no slot 2, sendo que o total é de 180 por slot, e aí eu vou ter um número máximo de 360, respeitando uma taxa de atualização de 90%, é o que você vai ter de atualização de dados. Mais do que isso, Júlio, tenho mais de 360 rádios, estou com a rede aqui com 500 rádios. Bem, você vai ter outras opções. Ou colocar mais um repetidor de dados utilizando o Quick GPS, ou você aumenta o tempo de atualização para aumentar a fila, e aí, consequentemente, você consegue colocar mais rádios, ou você utiliza o single GPS e muda o tempo dele. Tá? Então, essas são as variáveis que você pode colocar para alterar o Quick GPS, né? O GPS do rádio, pessoal. Ficou claro, pessoal, essa questão do balance aqui, do equilíbrio, tá? Então, basicamente, a gente cria lá o repetidor de dados, e aí você volta, vou até voltar aqui ó, no sistema, que essa parte é bem interessante, né? No site Datalist, ó, eu criei 2 datalists. Por quê? Porque um vai ser slot 1, outro vai ser slot 2, né? Ó. Então, eles estão usando a mesma repetidora, ó,
o mesmo sistema de atualização, porém, um está no slot 1, o outro está no slot 2, tá. Dessa maneira, você tendo a fila e o balance, o equilíbrio do GPS, com certeza o seu sistema vai funcionar redondinho, pessoal, redondinho. Eu já passei essa receita de bolo aí para vários parceiros, com isso a gente já resolveu muitos problemas, tá. Então vamos seguir em frente, não terminou aqui, ó, a apresentação, né, faltou um pedacinho aqui, ó. Então, seguindo em frente, fez aquele balance ali do GPS, né, colocou metade dos rádios para atualizar no slot 1, metade dos rádios para atualizar no slot 2, fui lá na zona, como vocês podem ver, não tem o slot de GPS aqui, ó, então não tem o slot de GPS, porque é um repetidor dedicado, né, então não tem um canal revertendo. Eu vou colocar grupo 1 e grupo 2, que é o que o usuário vai ter ali na canaleta, né, no Knob. E por último aqui, pessoal, bem importante, ó, no network, o XPT, o Control Center ID, ele tem que utilizar esse ID aqui, ó, o 65280, pessoal. O default é 1, tá? Para o convencional funciona, mas para o XPT, os rádios têm que estar com esse Control Center ID, tá? O 65280, tá? Esse é o primeiro ID dentro do range de atualização de dados do XPT. Então, o rádio tem que estar com esse Control Center ID, pessoal, senão não funciona a atualização, tá bom? Não só a atualização, como outras funcionalidades que precisam do pacote de dados, tá bom? Software de despacho, pessoal. Como é que funciona isso no software de despacho? É bem similar, bem simples, tá? Então vamos começar aqui pelo SmartPath Plus, pessoal. No SmartPath Plus, você vai abrir lá a nossa ferramenta. São duas ferramentas, né? O client e o RDS. No RDS, você vai vir aqui no Gateway Settings. Depois você vai vir aqui no Repeater, ou seja, com a repetidora. E aí você vai dar um edit na repetidora, né? Você vai vir aqui dar um modify, né? Ou se você estiver criando, na hora ele vai aparecer para você, legal? E aí você vai cair nessa outra telinha aqui. Nessa outra telinha, pessoal, vamos lá. Se vocês estiverem em convencional, basta deixar slot 1 e slot 2 habilitado, acabou, não precisa fazer mais nada, tá bom? Joia. Se você estiver usando o Quick GPS, ou seja, você quer que um slot fique dedicado para dados de GPS, o que você vai fazer? Então, Júlio, canal 1, o slot 1 vai ser só voz, e o slot 2 você faz isso aqui, ó. Habilita Only Quick GPS, ou seja, o slot 2 vai ser só dados de GPS. E aí, com isso, você consegue aqueles 180 rádios, tá? E você tem que criar a fila aqui, lá na programação do rádio, como eu mostrei há pouco. Legal? Júlio, estou trabalhando no sistema XPT, vai ser um repetidor do sistema, vai ser só dados. Então você habilita aqui Quick GPS para os dois slots, tá bom? Os dois slots ficam dedicados ali para o Quick GPS. Então é bem simples a atualização, né, pessoal, no Smart Patch Plus. E obviamente a configuração do rádio é exatamente a mesma que eu passei aqui. Então no Smart Patch Plus é só isso que vocês precisam fazer. E por último, no Smart One, pessoal, a gente vai acessar o web browser, né, coloca o IP lá do servidor, né, vai lá no Basic, e aqui no Basic, pessoal, para o convencional, o que que a gente vai fazer, ó? A gente vai habilitar aqui, o pooling, né, ou seja, solicitação para todos os nossos rádios. Olha aqui, ó, os 300, o tempo aqui de máximo aqui de atualização e o intervalo de 1 minuto, ou seja, o servidor vai ficar buscando a cada 1 minuto, né, o intervalo para todos os rádios, pessoal, tá? Isso para o convencional. E aí, pro rádio, o que que vai acontecer? A gente vai lá no banco de dados, não, no Base Data, né, que basicamente é o banco de dados do sistema, e aí a gente vai aonde? Na aba dos terminais, habilita o GPS, né, a função do GPS, põe o tempo de atualização dele, tá? E aí seleciona o rádio, qual que é, se é com display, se é sem display, enfim, coloca o mesmo tempo de atualização aqui e é só clicar aqui, dar um save, tá? Então, você mexeu de um lado no sistema, no servidor, e aí você configurou o rádio dentro do sistema, pessoal. E aí a configuração do rádio tem que ser exatamente a mesma com o que você colocou aqui. Inclusive, vocês estão vendo a minha carinha ali na tela do print, porque eu peguei esse print aqui justamente do treinamento aqui de configuração do Smart One, onde a gente configura o GPS ali também no treinamento, pessoal, tá bom? E como é que faz o Smart One no XPT agora, pessoal? Mesma coisa, só que agora a gente vai lá na tela do servidor, vamos para o Gateway, e aí lá na aba do Gateway, lá na parte de baixo, ele tem aqui, ó, Adit SAP, ó. Nesse Adit SAP, para você adicionar sistema, você vai selecionar aqui Hytera DMR2 XPT, e aí você vai colocar para colocar uma repetidora no sistema. E aí é que você vai escolher um repetidor do quê? De dados.
Ou seja, eu vou colocar uma repetidor de dados do sistema XPT dentro do Smart One. E aí, dentro do Smart One, colocou o repetidor de dados, ele vai aparecer aqui com esses 2 slots, vai lá no Quick GPS, dá um enable aqui no Quick GPS, coloca o ID do repetidor e a porta, de comunicação dele. Tá feito, pessoal. Essa é a configuração do repetidor de dados do XPT dentro do Smart One, tá bom? Pessoal, inclusive essas abas aqui que eu peguei, vocês estão vendo as 2, tem a minha carinha ali no canto, esses 2 treinamentos estão lá no Wings University, pessoal, tá? Tanto a configuração do Smart One para convencional, como a configuração do Smart One para sistemas XPT, aonde eu vou, obviamente, abordar o GPS, não com todos esses detalhes que eu fiz aqui, mas mostrando a configuração passo a passo, tá bom? Pessoal, vamos chegando ao fim aí de mais um webinar inédito para vocês aí, tá bom? Configuração do GPS. A gente teve muita demanda, de suporte de atualização de GPS, muita gente colocando sistema subdimensionado, configuração ali que não estava mais adequada, tempo de atualização diferente, alguns não colocaram fila, enfim, pessoal, a gente fez esse webinar jogo rápido, mostrando capacidade, configuração, como funciona convencional, como funciona no XPT, tá? Para justamente dar uma luz, dar uma clareada para vocês aí, como que funciona o GPS e como colocar ele de maneira mais adequada, mais eficiente, para não ter aquela dor de cabeça. "Pô, Zé, não tá atualizando o GPS, não tem outro GPS na tela, o GPS não sobe. Ó, esse cara tá vida toda que ele nunca atualizou", enfim, para a gente evitar esse tipo de problema, pessoal, tá? Então, tá com dúvida, pessoal, entre em contato, olha o webinar de novo, o material vai estar disponível para vocês ali. E para quem está satisfeito, para quem aproveitou, a gente já vai se despedindo, que hoje é aquele webinar rápido, jogo rápido, 1 horinha. Espero que vocês tenham gostado. E vamos para o chat aqui para responder perguntas, Zé. Vamos lá, ó. Bom dia, Júlio. O Dispatch Plus funciona o GPS para o sistema XPT? Positivo. Somente single site, tá, pessoal? O Smart Dispatch Plus funciona no XPT, mas somente single site. Webinar top, nota 100. Forte abraço, equipe DRM. Valeu, pessoal. E aproveitando aqui, pessoal, a a presença e participação de vocês, eu sempre mostro, né: "Júlio, aonde vai o material? Zé, o material vai ficar disponível?" Vai ficar disponível, pessoal. Então, vamos lá, onde que esse material fica disponível aqui, pessoal? Vamos lá, vou até abrir aqui a tela para vocês. Vamos lá, para onde que vai este material? Já deixei ele salvo aqui no canto, vamos lá. Primeiro ponto aqui, ó, vamos compartilhar aqui com vocês a aba. Cadê minha tela aqui? Screen. Agora vocês devem estar vendo minha tela aí, né? Eu vou minimizar aqui. Pessoal, passo número 1, você vai lá no site da Hytera, hytera.com.br, esse site lindão aí, que o nosso time de marketing tem trabalhado para aprimorar, tá muito bonita a capa dele, então até para mostrar, fazer um merchan para o nosso time de marketing, que tem trabalhado arduamente para deixar o site bonito, ó, já tá os novos ATECs ali, ó, o HP5, ó que coisa mais bonita aqui, ó. Inclusive criou as abas específicas, ó, para óleo e gás, transporte, segurança pública, construção civil. Então o site está muito legal, cara nova, todo estilizado, muito mais informações aqui, tá? Mas vamos lá, vou fazer o merchan aqui do webinar, né, pessoal? Você que faz sempre pergunta: "Júlio, para onde vai o material?" Entra no site da Hytera, clica aqui, ó, sobre a Hytera, e aqui, ó, webinars. Então a gente ganhou uma caixinha especial lá no site da Hytera, pessoal. Você vai clicar aqui em webinars e mais tarde, daqui a pouco, assim que o Leandrão der uma editada no material aqui, colocar o logo da Hytera, ele vai vir parar aqui, ó. Ó, o nosso último webinar foi de gerenciamento remoto, ó, tá lá o material. Clicou aqui, ó, download da apresentação, você recebe o material para vocês aí, até para vocês mostrarem para o cliente de vocês, se for o caso, ou para mostrar para a equipe, e clicou aqui no assistir o vídeo, ele te direciona direto para o nosso canal do YouTube. Legal? E por último, Zé, aonde que faz treinamento, Zé? Como é que faz treinamento? Onde essa aba do Smart One, Júlio, você mostrou, e aí onde que eu acho essa tela? Muito fácil, pessoal. Você vai entrar lá no hyterawingsuniversity.com.br, tá? Para você que já tem o login, só clicar aqui, dar login e senha. Para você que não tem o login e senha, pessoal, basta se cadastrar aqui, criar um perfil, e aí você vai entrar aqui na nossa plataforma de treinamentos, tá? Entrou na plataforma de treinamento, você vai clicar aqui em cursos,
e aí ele vai te direcionar. Opa, vou ter que colocar meu login e senha aqui para vocês. Coloquei o login e senha, e aí ele vai me dar acesso ali aos cursos, que estão na plataforma. Aonde que está aquele treinamento, pessoal? Você vai vir aqui, ó, sistemas e configurações, aqui, ó, Smart One convencional, Smart One XPT. É ali que está a configuração e aonde eu também vou abordar o sistema de GPS ali nas configurações, pessoal, tá bom? E em breve a gente vai ter novidades do Wings University também, pessoal. Muito provavelmente a gente vai fazer um webinar exclusivo aqui só para mostrar as novidades que vão ser muitas, tá bom? Deixa eu voltar aqui para minha aba aqui do treinamento. Rapaz, agora me perdi aqui, é tanta tela arrastando aqui. Joia. Ah, essa tela já está ali, ó, então eu tenho que vir aqui, ó, no Stop Sharing. Joia. E agora a gente volta para a aba aqui. Pessoal, é isso aí. Mais um webinar inédito para vocês, atendendo aí a demanda de vocês sobre dúvidas de GPS, problemas com GPS, né? Então, eu acho que ficou esclarecido aí, direto ao ponto. Esse webinar mais curtinho, de 1 hora, a pedido de vocês. Mostrei para vocês ali onde que vocês vão encontrar o material, tanto do vídeo aqui, como o material de apoio para vocês consultarem posteriormente, tá? E mostrei ali o Windows University, onde também tem as abas ali de configurações, tanto do Smart One convencional como do XPT, e a gente vai ter muita novidade em breve ali. Nossa, eu tô coçando os dentes para não falar Zé. Do Wings Universe para vocês, tá bom? Pessoal, vou ficar mais um pouquinho na sala aqui. Quem quiser mandar pergunta, alguma coisa, estamos no chat. Para você que ficou até aqui, muito obrigado pela presença, pela participação. Uma ótima semana para vocês. Valeu, um abraço. Agora vamos pro chat, né? Vamos ver se tem perguntas, né? Vamos lá. Júlio, valeu, um abraço, valeu. Deixa eu colocar um emojizinho aqui, ó. Vamos lá pro chat, né? Vamos responder perguntas. Zé, eu acho que esse aqui foi tão direto ao ponto que vai ser difícil ter pergunta, hein? Veio 2 perguntas só. É que dessa vez a gente já veio armado para responder as perguntas já no slides, né. E a pergunta que não fizeram eu ainda fui lá e fiz ainda, né. Então para justamente deixar bem claro ali as informações de atualização GPS. E o legal é que a gente vai deixar a receita do bolo agora, né. Receita do bolo tá é só seguir agora a receita do bolo. Aí ó, uma pergunta boa aqui ó. No XPT tem que dar uma repetidora dedicada sempre para dados? Positivo, meu amigo. É aquilo que talvez você tenha perdido o começo da explicação ali. No XPT, como a gente tem essa flutuação dos slots, né, ou seja, você nunca sabe qual que é o slot que vai estar livre e correndo o risco do canal estar ocupado, né, podendo estar sempre ocupado, no XPT é obrigatório você colocar o repetidor de dados, tá. Ele funciona sem o repetidor de dados? Obviamente que vai funcionar, mas com uma capacidade muito reduzida e a taxa de sucesso das atualizações, você viu que vai ser muito baixa. Então, de fato, não compensa trafegar voz e GPS sem o repetidor de dados num sistema XPT, tá? Todos, sem exceção, todos os sistemas XPT que tentaram trabalhar, grandes capacidades de rádios ali dentro de um sistema XPT sem repetidor dedicado tiveram muitos problemas. E no final, a solução foi colocar um repetidor de dados, e aí foi embora, resolveu o problema e bola para frente, tá? Então, se você está montando um sistema XPT e está pensando em colocar 100 dados, um repetidor dedicado sem dados, eu recomendo que você recalcule a rota aí, conversa com o distribuidor, conversa com a gente ali, para a gente direcionar e dimensionar certinho o repetidor de dados, o tempo de atualização e etc, para a gente não ter problema. Tá bom, meu amigo? Ô Zé, o legal é que a gente também vai pegar quem está trabalhando agora, né? Oportunidade. Tem muita gente que tá desenhando a oportunidade, fazendo a proposta agora, já começa certinho agora, né? Opa, eu ia colocar o repetidor, não ia, agora tirou a dúvida, né? Já sabe que para o XPT tem que trabalhar com repetidor de dados para trabalhar com eficiência, né? Exatamente, Zé, para não depois não reprogramar. Ô Zé, teve um cliente que eu tive que reprogramar 600 rádios na mão, cara. Nossa senhora, 600 rádios, foi duro. Mas faz parte do show.
Pessoal, brincadeiras à parte, tá, só que essa, foi real oficial, Isso. tá, então, cuidado na hora de fazer a atualização de GPS, pessoal, porque se vocês errarem na configuração, tem que fazer na mão, um por um, pessoal. Então, muito carinho, muita atenção ali na atualização do GPS. Por favor, consulta o distribuidor, consulta o nosso time aqui para a gente orientar vocês, para a gente não ter que reprogramar tudo isso na mão depois, tá bom? Zé, acho que é isso, hein? Todas as perguntas. Pessoal, muito obrigado para você que ficou até aqui, respondemos todas as perguntas. Qualquer outra dúvida, entre em contato com o distribuidor, entre em contato comigo, com o Zé, com o Cata. Obrigado mais uma vez, forte abraço, uma ótima semana para vocês, pessoal. Valeu.